Oi, tudo bem? Então, meu nome é Murilo, Murilo Henrique, e junto com o Felipe Duarte, a gente vai estar falando um pouco sobre o algoritmo de Dijkstra, né? Que é um algoritmo muito interessante na área de grafos, quando nós queremos descobrir um caminho mais curto entre determinado vértice do grafo e os demais vértices aí desse modelo, certo? Então nós podemos pegar esse modelo computacional e aplicar ele em qualquer ponto do grafo, qualquer nó, que a gente vai ter essa distância mínima e até os outros pontos, certo? Então, no caso, só apresentando a nossa equipe, né? Eu sou o Murilo Henrique e o Felipe Duarte ele vai estar fazendo, explicando para vocês, na verdade, a parte ali do pseudocódigo, né, do sistema e também um exemplo, né, prático aí desse modelo aplicado a um grafo, né, para vocês verem certinho como funciona a implementação, a execução desse programa, né, e também o resultado final, certo? Então, bom, nós temos aqui uma pequena agenda, né, para mostrar para vocês que eu vou ser o responsável por essa parte da introdução e o Felipe, no caso, pela parte do pseudocódigo e também do exemplo, tá bom? No finalzinho a gente deixou ali uma bibliografia de onde a gente tirou, né, na verdade, os nossos estudos aqui e os nossos textos aqui para análise, certo? Então, começando aqui, uma pequena introdução sobre o criador, né, desse algoritmo, que foi Edster Dijkstra, né? Ele foi um brilhante cientista da computação e engenheiro da computação de software holandês, certo? Ele criou, no caso, esse algoritmo e em 1959 ele publicou um artigo aí de 3 páginas com o nome Uma Nota sobre 2 problemas em conexão com gráficos, né, com grafos, onde ele explicou esse algoritmo, né? No caso, na época ninguém conhecia esse modelo de percorrer um grafo, né, a curtas distâncias aí. Uma curiosidade interessante é que ele demorou apenas 20 minutos, né, para produzir esse algoritmo e, no caso, a produção desse algoritmo ocorreu numa viagem que ele fez junto com a sua esposa, né, de Rotterdam até Groningen, né, na região ali da Holanda. No caso, eles estavam em Amsterdã fazendo compras, né, e no caso eles foram até o terraço tomar uma xícara de café e ali nesse tempo de descanso eles pensaram em como, na verdade o Dijkstra pensou em como ele poderia chegar ao seu destino da forma mais rápida possível, né? Então ele projetou um algoritmo ali de caminho mais curto para chegar até a cidade de Groningen e acabou que esse estudo rápido ali que ele fez isso acabou virando um grande sistema matemático aplicado em grafos, certo? Então basicamente essa é uma curiosidade sobre a criação desse algoritmo, mas o que é esse algoritmo, né? Como ele funciona? Como eu já disse, ele vai encontrar o menor caminho de menor custo, né, entre um nó e todos os outros nós do grafo, né? Então, no caso, ele mantém um registro da distância desse nó até determinado outro nó, certo? Até encontrar um caminho, no caso de menor custo, né? Então, ele vai passando pelos nós, marcando eles ou não, no caso como visitados, né? E adicionando no caminho, que pode ser um vetor, né? Uma lista aí encadeada, por exemplo. E aí esse processo continua até que no final desse esquema, esse grafo nós temos a perfeita visão da distância mínima desse ponto, no caso que a gente chamou de vértice base, né, para todos os outros nós desse grafo, certo? Então a gente tem um caminho de menor distância possível, certinho?
Bom, uma aplicação interessante em relação a esse algoritmo, né, é a aplicação dele nos sistemas de GPS, né, e aplicativos aí de distâncias, né, de medição de distâncias mais rápidas, mais curtas, né, porque basicamente o que esses programas fazem é pegar um ponto, né, uma determinada localização e traçarem uma rota mais curta, com um caminho menor até o determinado outro ponto de destino, né. Então é uma aplicação direta do conceito de Dijkstra, né, que é o GPS. E além disso, os conceitos de modelagem de rede, né, que estão presentes aí na indústria, também usam esse modelo de Dijkstra como base de seu sistema lógico, certinho. Então, basicamente é isso sobre as aplicações desse modelo matemático computacional que Dijkstra escreveu ali em 20 minutinhos, né? Bom, então eu fico por aqui. No caso, o Felipe vai explicar um pouco para vocês agora sobre o pseudocódigo e também aí sobre um exemplo desse modelo aplicado em um grafo. Oi, meu nome é Felipe. Como o Murilo bem disse, eu vou continuar aqui a partir do pseudocódigo. Analisando esse pseudocódigo aqui bem por cima, a gente vai ver que é complicado de entender só lendo o pseudocódigo e a gente já vai partir para um exemplo. Mas antes é bom ver isso aqui. Então temos a função Dijkstra, que em um grafo G vai procurar a menor distância partindo-se de S até o final desse grafo, até o destino que queremos encontrar. Então, para cada vértice V em G, ele vai setar a distância inicial como infinito e o anterior como nulo. Então, enquanto Q, ou seja, enquanto um dado vértice Q não está vazio, ou seja, enquanto não visitamos todos os vizinhos dele, a gente vai fazer isso aqui. Vamos extrair o mínimo de Q e colocá-lo em U. Então, para cada vértice vizinho não visitado V de U, faremos isso aqui. Se eu não visitei um vértice, a gente vai fazer todo esse esquema que está aqui. Iremos calcular a distância total de onde partimos até esse vértice em questão. Então temos aqui que a distância será a distância U mais a distância de U até esse vértice V que estamos analisando. Será a distância U, que é a distância que a gente está olhando agora, mais a antiga distância de U até V. Então, se a nossa temp distance, ou seja, a distância que somamos aqui, for menor que a distância V que a gente estava analisando anteriormente, a nova distância V vai ser essa temp distance e o anterior vai ser o U. E a gente vai retornar isso aqui. Então, toda vez que a gente faz esse esquema, a gente vai estar procurando o caminho mais rápido. Por quê? Porque ele sempre procura a menor distância em relação às demais distâncias acumuladas ali no nosso índice de prioridade Q, que está aqui. Então, enquanto Q não estiver vazio, a gente vai fazer todo esse esquema. Mas vamos botar isso aqui em prática, porque deve ter ficado bem confuso só analisando aqui. Vamos para o nosso exemplo. Então, vamos analisar esse grafo de acordo com o algoritmo de Dijkstra. A gente parte de escolher um primeiro aqui. Então, nosso primeiro passo que devemos seguir é escolher um vértice de início. Nesse caso, escolheremos o vértice 0. Todos os vértices já encontrados serão marcados, para que não haja repetição desnecessária. Isto é uma regra do algoritmo de Dijkstra. Além disso, as distâncias desse vértice a todos os outros serão iniciadas com um valor base infinito, como vimos no pseudocódigo. Os vértices adjacentes ao 0 são o 1 e o 7, assim atualizaremos as distâncias respectivas para 4 e 8, já que foi isso que vimos aqui, 4 e 8, certo? Partindo para o próximo passo. Nesse momento, vamos escolher o vértice com a menor distância para o nosso vértice base, ou seja, de 0 até qual eu tenho a menor distância. Bem, de 0 até 2 eu tenho 12, será se é menor? E por que é 12? Porque escolhendo o vértice 1, atualizaremos a distância do vértice base para o vértice 2, que agora vale 12, já que é 4 a distância de 0 a 1, mais 8 a distância de 1 a 2, dando aqui 12. Agora analisaremos a outra parte. Partindo do vértice 7, escolheremos o vértice seguinte com a menor distância até ele. Vamos voltar aqui, só para a gente fazer os cálculos, certo? Então,
De 0 a 7 eu tenho 8, de 7 a 8 eu tenho 7, então seria 7 mais 8, que daria uma distância igual a 15 do nosso vértice 0 até o nosso vértice 8. De 0 a 7 temos 8 e de 7 a 6 temos 1. Daria uma distância igual a 9 do nosso vértice 0 ao nosso vértice 6. Vamos voltar lá. E isso vai estar lá, tá vendo? 15, como calculamos, e 9. E dentre essas três, qual que é a menor? Exatamente, é o 9. Então, o nosso algoritmo vai ter acumulado todas essas coisas aqui e vai escolher o menor através daquela escolha lá que nós vimos, né? Que colocamos o índice de prioridade cada vez com a menor distância. E como vimos aqui, a menor distância de 0 até o próximo seria de 0 até 6, já que é 9. Então, continuaremos a partir do vértice 6, porque é a menor distância. Partindo agora do vértice 6, escolheremos o vértice seguinte com a menor distância até ele. Escolhendo o vértice 5, atualizaremos a distância do vértice para o vértice 5, que agora vale 11, né? Já que é 9, mais uma distância de 6 até 5, que é 2, que daria 11. Vamos voltar aqui. Olha só que tanto de caminho que a gente poderia seguir, hein? Certo? 2 aqui, então seria 9 mais 2, que é igual a 11. Certo? Agora nós temos que analisar o vértice 5. Analisando o vértice 5, a gente vai perceber que a menor distância do vértice 5 até o extremo do grafo é seguindo diretamente aqui, dando 21, que seria 11 mais 10. Vamos voltar aqui, certo? 11 mais 10. Porque se a gente fosse fazer isso aqui, ó, 11 mais 14 já passaria. E teríamos que fazer mais 9 ainda para conseguir chegar aqui. Então essa com certeza não é a menor distância. Você pode estar pensando, e se a gente seguisse este caminho aqui? Por que a gente já excluiu ele? Bem, então seria 4 mais 8, que é igual a 12. E foi aqui que a gente decidiu ir pelo 6. Só que se a gente fosse pelo vértice 2, igual a 12. 12 mais 7 seria 19 aqui. 19 mais 9, perceba que passaria bastante. Daria 28. Então, ficaria muito mais longo do que esse caminho, que deu 21. E é assim que funciona o algoritmo de Dijkstra. Ele vai excluindo os caminhos mais longos e seguindo os mais ligeiros. Olha só que legal. Assim, o algoritmo de Dijkstra faz isso em todos os vértices do grafo até encontrar a menor distância, o menor caminho, que seria esse aqui. Muito bem. Agora temos aqui a nossa bibliografia, que foi basicamente o FreeCodeCamp, todo mundo conhece, o Geeks for Geeks também muito bem situado, e um pouquinho mais diferente, que é o Programas. Meu nome é Felipe, e deixo agora vocês com o próximo vídeo dos nossos outros colegas. Tenham um bom dia.